Governador Tarcísio de Freitas diz que houve ação criminosa em incêndios que tomaram conta do estado de São Paulo no fim de semana. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que a Polícia Federal abriu 31 inquéritos para apurar as causas das queimadas em todo o país. Terremoto de magnitude 5,4 atinge Portugal e faz Lisboa lembrar do grande tremor que destruiu a capital do país. Após declaração machista em entrevista coletiva, técnico do Palmeiras se desculpa com o repórter da Rádio Bandeirantes. O Brasil News da Rede Brasil está começando. De acordo com o governador de São Paulo, o estado não tem mais nenhum foco ativo de incêndio. Durante o fim de semana, mais de 20 mil hectares ficaram consumidos pelas chamas. 3 suspeitos foram presos e 2 pessoas morreram. O cenário caótico se instalou no estado de São Paulo durante o fim de semana, quando a região registrou mais de 200 focos de incêndio. Foi o agosto com mais focos de incêndio da história do estado de São Paulo, desde 1998. 2 pessoas morreram e mais de 800 tiveram que deixar suas casas desde que o fogo começou na sexta-feira, segundo dados do governo estadual. Imagens de moradores de cidades afetadas mostram o céu coberto por uma camada de fumaça. Na sexta-feira, quando o fogo começou a se alastrar, o governo instalou um gabinete de crise devido aos incêndios. A operação São Paulo Sem Fogo integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das Secretarias da Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. No sábado, o governador sobrevoou as áreas com maior incidência de incêndios no interior do estado. O número de cidades atingidas por incêndios criminosos no interior paulista subiu de 46 para 48, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo de São Paulo na noite do domingo. O gabinete de crise, montado pelo governador Tarcísio de Freitas, em Ribeirão Preto, na região mais castigada pelas queimadas, será mantido esta semana. Até a noite de domingo, mais de 20 mil hectares da região haviam sido queimados. O governo de São Paulo formou uma força-tarefa para combater os focos de incêndio em conjunto com a Força Aérea e os bombeiros. Por hora, o governo estadual acredita que não há uma ação orquestrada. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam. No domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios registrados no interior de São Paulo são atípicos e precisam ser investigados. Segundo Marina, a Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar as causas das queimadas em São Paulo. E em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Um incêndio em um canavial no interior de São Paulo se aproximou de um condomínio residencial. Imagens gravadas pelos moradores de um condomínio em São Carlos mostram momentos de terror durante as chamas de um incêndio atingirem um canavial próximo às casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 83 focos de incêndio em zona de mata foram notificados na cidade no mesmo dia. O mais alarmante deles ocorreu em uma área de mata nos fundos do condomínio Morada São Carlos 1. As chamas e a fumaça eram altas o suficiente para ultrapassar a altura dos muros das casas. Houve prejuízo material, mas felizmente ninguém se feriu. Na região de Ribeirão Preto, incêndios florestais atingiram um pátio de veículos apreendidos da Polícia Civil de São Paulo. Durante o final de semana, diversos municípios de São Paulo entraram em alerta máximo para incêndios, situação que ainda persiste, embora não haja mais focos ativos de queimadas, segundo o governo do estado.
Em uma das imagens mais impressionantes dos últimos dias, um pátio da Polícia Civil em Dumont, região de Ribeirão Preto, viralizou por se tornar um cemitério de carros carbonizados depois do fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado no sábado para conter as chamas. No domingo foi feita a perícia do local para apurar se o incêndio foi criminoso ou não. O cálculo do prejuízo pela perda dos bens ainda não foi realizado. O pátio fica perto de uma plantação de cana-de-açúcar e recebia veículos de Ribeirão e de outras 14 cidades da região. Que prejuízo, hein? E para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, está na hora de endurecer as penas em relação às queimadas. A escalada de queimadas deixa em alerta os palácios do Planalto e o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Brasília amanheceu no domingo coberta de fumaça, assim como Goiânia, que teve que suspender as operações do aeroporto. Em São Paulo, 48 cidades estiveram envolvidas com fumaça, com ventos com areia e ventos com poeira. A Polícia Federal vê indícios de crime e já instaurou 2 inquéritos policiais. A Polícia Federal já instaurou 27 inquéritos com relação às queimadas da Amazônia e com relação às queimadas também no Pantanal. O governador de São Paulo já criou um grupo de trabalho de emergência e o governador de São Paulo anunciou a prisão de 3 pessoas envolvidas na possibilidade de incêndio criminoso. Uma dessas pessoas, no seu celular, foi encontrada a sua manifestação de festejando, comemorando os incêndios. Isso aqui em São Paulo. Um estacionamento que estava com dezenas de carros no interior de São Paulo, os carros foram totalmente carbonizados. O que está acontecendo agora em São Paulo e em Goiânia, e as queimadas da Amazônia e do Pantanal, são as maiores dos últimos 17 anos. E a pergunta que se faz é a seguinte: se não é crime, o que é? A conta reserva no Instagram de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, chegou a 2,8 milhões de seguidores. Marçal teve seus perfis oficiais nas redes sociais suspensos por determinação da Justiça Eleitoral até o final das eleições. O juiz Antônio Maria Patinho Zors, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, suspendeu temporariamente os perfis nas redes sociais de Pablo Marçal. A decisão em caráter liminar foi concedida em ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral, e atinge as contas do influenciador nas redes Discord, Facebook, Instagram, Meta, TikTok, X, o antigo Twitter, além de seu site oficial. O candidato reagiu à decisão, desafiou a justiça ao pedir pressão contra o que chama de sistema e criou novas contas nas redes. Só no Instagram, sua conta reserva já passa de 2,8 milhões de seguidores. Em nota, o candidato afirmou que a decisão não impede sua presença nas plataformas digitais. Marçal é o candidato na disputa paulistana que mais cresceu em intenção de votos nas pesquisas de opinião nas últimas 2 semanas. Ele já está tecnicamente empatado com Nunes e Boulos. As redes sociais têm sido a principal ferramenta de Marçal para sustentar a sua campanha. O candidato do PRTB é investigado por suspeita de abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. E a seguir, repórter ofendida por resposta machista do técnico do Palmeiras agradece apoio de torcedores. Segurança particular agride morador em situação de rua até a morte no centro do Rio. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.